Então, gente, mas aí vamos tentar, né, ser, né, mais rápida, tal, pra gente não demorar tanto, né? O que vocês estão dando? Piada interna, né? Toda semana é a mesma coisa, né? É A verdade, gente né? tenta 3 matracas, fica difícil. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Papo Humano. Eu sou a Alessandra, estou aqui com as minhas parceiras, a Cintia Almeida e a Alexandra Fogatti, e hoje vamos falar sobre o envelhecimento, ou envelhecer com dignidade, ou como envelhecer, né? Como tornar isso uma coisa mais leve, né? Que faz parte da vida, e também até como morrer, né? Porque já que a gente nasce, cresce, se reproduz, né, se desenvolve e morre, faz parte do ciclo natural da vida, né? Então, nos últimos vídeos nós falamos sobre o sentido da vida, falamos sobre propósito. Então, a gente gostaria de fazer hoje uma junção de tudo isso aí que a gente comentou, né? E de como trazer, né, esse sentido para a vida, adquirir, viver bem a vida, né? E chegar aí na vida adulta ou já idosa, né, um ancião com bastante sabedoria e experiência e ter vivido uma boa vida, não é, meninas? E aí, Cíntia, conta aí pra gente o que você gostaria de falar sobre esse assunto. Olá, pessoal, tudo bem? Muito bem-vindos. É interessante essa continuação, né, que a gente vai dar nisso, porque como a gente falou bastante de propósito e sentido, no meu ver, a impressão que eu fiquei disso tudo é que quando você vive a sua vida com esse propósito, quando dá um sentido para a sua vida, você não teme chegar na velhice, né? Porque, para mim a sensação que dá é as pessoas que temem a velhice são aquelas que acham que perderam a vida no sentido de aproveitar mesmo, né? De aprender, de evoluir no sentido de aprendizado mesmo, intelectual mesmo, né? Porque quando você vive a vida plenamente, tem um objetivo, né? Tem aquele sentido, realmente sentido de trajeto mesmo, né? Sabe onde quer chegar, a aceitação do envelhecer é mais leve, porque faz parte, né? Como você trouxe, a gente começa nenê e termina velho, né? Faz parte do envelhecimento natural. Outra coisa que me faz pensar nisso é todo dia a gente envelhece, né? A gente todo dia está Desde a hora que 24 horas nasce, né? mais velho, né? Então, assim, se a gente Uhum, for se preocupar com isso, se apegar nisso, a gente deixa de viver, porque todo dia a gente está envelhecendo. é verdade. Mas se você vive a sua vida se sentindo útil, fazendo as coisas que você gosta, ajudando os outros, você não tem essa sensação. É lógico que aceitar, às vezes, o físico é complicado, né? A gente vê, o rosto vai derretendo, como falam, né? As rugas aparecendo, o cabelo ficando prateado, né? Digamos assim. Mas quando você está bem nesse sentido, você aceita melhor, né? Não fica aquela coisa só preocupada com o físico, com, ai, não aproveitei, ai, preciso correr atrás, porque eu outro dia estava ouvindo, né, os vídeos e estava até ouvindo de uma médica que ela trouxe uma colocação que eu achei muito interessante, que é como se você tivesse tendo que aprontar suas malas, né, para a velhice. Então, assim, você vai se precavendo das coisas, né? Tomando conta de tudo, guardando tudo que você precisa. Então, são experiências, são pessoas, é o estudo, para que na velhice você seja uma pessoa que seja agradável de se Uhum, conviver, né? Porque é tão gostoso, às vezes, quando a gente está com uma pessoa de idade que é sábia, no sentido de te ensinar coisas, né? E ela verdade. mesma comentou que ela Tem falou, eu conteúdo, né? exatamente, eu quero ser uma pessoa que as pessoas que cuidarem de mim, mesmo que sejam cuidadores, né, não precisa ser necessariamente a família, mas que gostem de ficar do meu lado, né, porque eu vou ter uma coisa sempre para falar, uma experiência para contar, né, uma coisa positiva para dizer, e não só reclamar da velhice, das dores que vem, porque é natural também, isso é importante a gente aceitar, né, que o corpo também envelhece, o físico envelhece, então as dores, os problemas são naturais, e é importante também que a gente se prepare para isso fisicamente mesmo, né, você faça seus exercícios, a sua caminhada, porque para não chegar nos 70, 80 anos e falar, nossa, eu não me preparei para isso. E tudo fica muito mais difícil, não que não seja tempo ainda, sempre é tempo, né? Principalmente hoje em dia, que a gente vê tantos Uhum, idosos começando a academia com 70, 80 anos, mas se verdade. você já tem um dos seus projetos, né, da vida, um dos seus propósitos é chegar bem na velhice, por que não começar com 20, 30, 40, 50, né, para que essa disposição também ajude você a viver melhor e aceitar melhor. Mas, para mim, eu acho que o que mais pesa, assim, é quando você tem uma vida boa, no sentido de que aproveita todo dia, mesmo que não seja um dia bom, mas você dê valor para esse dia, você olha para trás na velhice e fala, não, eu vivi, né?
Eu vivi e não só sobrevivi, que é o que acontece muito hoje em dia, né? As pessoas trabalham 10, 12 horas por dia e quando se aposentam falam, tá, e agora? Né? Às vezes não E é tem nem muito mais comum com quem, é, né? e é comum a gente até ver as pessoas tendo depressão, né, na Sim, aposentadoria, porque elas acabam concentrando toda a energia dela naquela atividade profissional, né, não se preparam, né, para a aposentadoria, e aí quando aquilo lhe é tirado, né, mesmo que seja natural, né, da idade, né, que chegou à aposentadoria, mas ela sente um grande vazio, né, porque ela não se preparou para aquele momento, ou ela construiu muito, né, a sua vida baseado no que ela adquiriu em termos de no bens material, materiais, né? né. Exatamente, né? Isso. E O aí, beleza, propósito legal. é chegar na aposentadoria. Aí, quando chega na aposentadoria que tem, perde o É, propósito, né? Um O que que eu pouco, né? faço? Isso, é, exato. E agora, o que que eu faço com isso, né? Então, conquistei tudo o que eu queria, né? Consegui, né, um bom cargo, né, um bom status, vamos dizer assim, mas aí fica com um grande vazio. Quando aquilo lhe é tirado, né, aí fica um grande vazio, porque ela não exercitou o que eu posso chamar de prática de virtudes, né? é, Que é o que a Cintia estava falando, que é exercitar todos os dias, viver cada dia, né? Exercitando o amor, a compaixão, a fraternidade, né? A bondade, né? Ou a compaixão pelas pessoas, né? Porque é isso que fica no final, é. né? Então, não é o que você tem, mas é o que você é. Né, as experiências que você passou, a sabedoria que você adquiriu, né? Nossa, é muito bom você conversar, né, com uma pessoa idosa que tem conhecimento, que tem conteúdo, é uma companhia agradável, extremamente Agradável. agradável, né? E eu acho que a gente acaba, como sociedade, né, a gente acaba se perdendo muito nisso, tanto da gente não dar valor, né, para o que realmente faz sentido, né, para o que é verdadeiro, né, para o que ninguém pode nos tirar, né, porque bem Conhecimento e material. sabedoria, né? É, Isso, é. exato. E tanto e também daí da gente valorizar as pessoas que a têm, né, porque a gente acaba que não reconhece, né, o valor dessas pessoas, né, dos idosos, né, dos anciões que têm essa grande sabedoria, né, a gente acaba simplesmente renegando, né, Pelo você pode ver no contrário, ambiente de trabalho, né, que as pessoas são exatamente. facilmente substituídas, né, e A acabam discriminação é grande, né? Por isso, conta da acabam se idade, tornando um peso, é. né. E interessante também que hoje em dia tem muita empresa que está percebendo isso e está contratando as pessoas mais idosas, né, com mais experiência, justamente pela sabedoria, né? Porque às vezes uma coisa que você contrata um jovem sem muita experiência, uma pessoa com mais experiência e sabedoria, ela resolve aquele problema muito mais rápido. Né? E é uma discriminação que a gente sente muito. A pessoa se aposentou, ela não vale mais, né? Ah, não, já está velha. E as pessoas deixam de aproveitar essa sabedoria que ela até pode passar para os mais novos que estão chegando, né? Nada como ser uma pessoa que saiba para ser o melhor professor para passar para quem está chegando, né? É porque nesse caso, né, Cíntia, tem muito a ver com a experiência, não só do conhecimento daquilo que ela vai trabalhar, mas da experiência da vida, das Sim, relações que ela viveu, né? Uma pessoa jovem, ela pode ter muito conhecimento, mas ainda assim tem uma certa teoria, porque na prática de lidar com os problemas, de lidar com as pessoas, ela ainda está iniciando, né? E nesse sentido que a gente está querendo até trazer aqui esse olhar que as pessoas mais velhas, elas vão ter um pouco mais de bagagem, né, da experiência. Então, eu posso fazer a mesma coisa que o outro que é mais novo, mas eu vou ter uma experiência de vida, vivida naquele projeto, com aquelas pessoas, às vezes em várias empresas, né, que isso tem valor, né, isso traz um valor muito grande para que aquilo possa juntar. Então, o legal, né, quando a gente pensar que a gente pode juntar isso com sabedoria mesmo, né, usar o conhecimento de quem está mais maduro, mais experiente, com a pessoa que vem chegando, que também traz inovação, né? A forma dela querer atuar no mercado, com as pessoas, também é diferente. Então, é uma junção de boas situações que podem dar certo, né? E que isso é que torna muito legal essa comunicação diferente, né? vira uma Valorizada. troca, né? Porque os dois têm a acrescentar, né? O mais velho, a experiência, a sabedoria, e o mais novo, a atualização, a tecnologia, principalmente, né? A A vi- vivacidade, né, a é, energia, né.
A gente Quando está eu falando de acho empresa, mas em qualquer em ramo, né? qualquer Em parte, em qualquer qualquer lugar, na situação, família, exatamente. né? Mesmo numa família, né, uma pessoa que é mais de idade, ela tem muito mais experiência, lógico. Não que o jovem ou mais novo não vai saber decidir, mas às vezes uma sugestão, né, alguma coisa que uma pessoa mais velha cite, não é uma regra. A gente não precisa pegar aquilo, né, como mais avaliar, pesar, né, e ouvir mesmo, porque a pessoa viveu já aquilo, né? Ela está falando aquilo como uma experiência mesmo, né? De, de passar para você a sabedoria que ela tem. E a gente tende a não querer ouvir, né? É social mesmo, a sociedade faz isso, né? Ah, não, imagina, vou ouvir aquele, imagina, não está nem falando, não está nem pensando direito, não sabe nem. E é isso também que talvez, às vezes, cause, né, esse problema da aposentadoria, que a pessoa começa a se sentir inútil, né? Sim. E uma coisa muito importante para a gente fazer é se ocupar, de qualquer maneira que seja, né? Um trabalho voluntário, aprender uma língua, ajudar alguém, fazer Estudar alguma uma coisa coisa para nova, que você sempre viajar, desejou e não teve qualquer coisa. tempo. Exatamente, é se ocupar. Porque foi comprovado já, na parte de neurociência, tudo, que o cérebro, ao contrário do que se pensava antigamente, o cérebro, ele não diminui ou não para. Então, é como os outros, não é que ele seja um músculo, mas é como as outras partes do corpo. Então, se você continuar usando, ele vai continuar funcionando. Né? E Estimular, né? exatamente, as pessoas Isso, ele precisa tendem, ser na exercitado, né? aposentadoria, elas tendem a parar com tudo. É por isso que o cérebro para, digamos assim. Não é por causa da idade, é porque ela parou de solicitá-lo, né? Então, Eu ouço continuar. a frase assim: ah, eu trabalhei a vida inteira, agora eu não quero fazer nada. Mas E é esse fazer nada que nós estamos falando, exatamente, porque né, a televisão, um joguinho, né, ou dormir mais tempo, são coisas legais, gostosas de fazer, mas você não está estimulando, né, essa parte neural, né, a parte do cérebro mesmo que sim, vai manter vívido, né, a memória. A memória ela vai diminuindo, ela vai ficando cada vez menorzinha e você vai ficando com menos energia. Né? Se eu não tenho estímulos, eu não tenho prazer, porque também tem coisas que são prazerosas, né? Só ficar no sofá tem um prazer até um tempo, depois o corpo começa a doer. né? Só dormir também tem um prazer até um certo momento, mas depois também o corpo começa fica mais depressiva, sem vontade de conversar, né? Se você só querer comer tudo que lhe dá prazer, você vai engordar muito. As articulações já estão velhas, né? Já vão doer mais, né? Então, é o combo, né? É um conjunto, é o propósito de você ter uma terceira idade, né? Uma velhice próspera, né? Uma velhice onde você vem construindo, que nem a gente comentou em algum momento vocês falaram, que a gente vai construindo. Então, eu tenho uma boa alimentação, eu tenho atividade física, né? Eu me nutro do prazer da vida, de passeios, de viagens, de boas pessoas, de amigos, de momentos de lazer com a minha família. Eu vou nutrindo e vou vivendo a vida, mas eu tenho um sentido, eu sei para onde eu quero ir. O meu propósito é chegar lá mais velha, com 60, com 70, com 80, com a mesma, ou pelo menos o ideal seria a mesma saúde que eu tenho com 40, 50, né? E aí você fala, lá, é difícil, né? Não, pode ser difícil, porque é difícil no sentido que a gente não vai conseguir mensurar o quanto o seu corpo realmente vai estar lá na frente. Mas uma coisa a gente pode saber, se eu gasto demais o meu corpo físico quando eu sou nova, né? Se eu abuso demais de bebida, de falta de sono, de atividades esportivas extremamente que consomem muito, né? Muitas coisas podem um trabalho que uma vida muito estressante durante muitos anos, eu estou gastando sim o meu corpo físico. Quando eu chegar lá na frente, isso vai me custar alguma coisa, né? Então, ter em mente, né, como eu quero chegar lá. Nem sempre dá, eu estou vivendo uma vida super estressante, estou fora, né, da minha essência, estou fora, mas naquele momento é o que eu preciso viver. Eu preciso do dinheiro, né, eu preciso daquilo. Então, você vai ter aquela caminhada sabendo que você está perdendo um pouquinho de quanto lá na frente, mas que agora você está precisando dela. E aí, como que você pode transformar, né, dar sentido novo ao longo prazo, para você voltar para uma rota mais saudável para si mesma, né? É interessante isso que você trouxe, Chá, porque a pessoa que tem essa consciência de que ela está fazendo uma coisa não tão saudável, digamos assim, por exemplo, como trabalhar em excesso, ser sedentário, mas quando ela tem essa consciência, ou ela tenta achar uma maneira de ter uma válvula de escape alguns dias da semana para tentar esse reequilíbrio, ou ela já se prepara
sabendo que mais para frente ela pode ter algumas consequências maiores do que uma outra pessoa na mesma idade dela por conta dessa vida que ela vem tendo, né? Então, assim, não é aquela surpresa da pessoa chegar, né, com uma idade mais avançada e falar, nossa, mas dói aqui, eu tenho problema ali. Sim, é todo um acúmulo, né? Como a gente sabe, por exemplo, se expor ao sol. Aquele acúmulo, né, aquela Exato. exposição ao sol, ela vai acumulando. Então, Vai quando chega uma envelhecer a certa pele. idade, exatamente, quando você tem ciência disso, se protege, põe protetor solar, né, usa o chapéu, nas horas piores do sol, você não fica ali, você vai como se fosse conservando o corpo. E é isso que a gente tem que fazer com a nossa vida, com tudo, né? Com o trabalho, com a atividade física, com a alimentação, com bebida, e é tudo uma equação. Você sabe, é uma escolha, sim, está tudo bem a escolha que você faz, mas desde que você saiba, esteja ciente que no Consciência. final, exatamente, vão ter resultados disso, né? Não tem uma fórmula mágica, se você acumulou isso a vida toda, chegar, né, na velhice com uma saúde diferente de quem se cuidou a vida toda, né? E está tudo bem, é uma escolha, né? A gente não está aqui para... Mas é só para a pessoa ter essa percepção, né? Trazer essa E quem é consciência. jovem, né? Eu acho bem legal, que quem é jovem não pensa nisso lá Não, na frente, porque Não. você está vivendo, o teu corpo está pleno de energia, né? A sua mente está bombando, está lúcida, está clara. Então você usa tudo isso sem pensar nesse sentido, que é nascer, crescer e vai amadurecer e vai envelhecer. Quando você tem 20 anos, 30 anos, 60, 70 parece tão longe, uma coisa tão distante, mas quando a gente já está nos 50, já está bem mais Pisca. perto, né? 60. Então, sempre estar mirando. Um dia vai chegar e passa rápido, né, gente? Passa rápido. É. E agora a gente sabe que antigamente as pessoas morriam com 45, 50 anos, e hoje a gente sabe, tem estudos que, né, até os 90, 95 está virando normal. Então é mais um motivo, né, da gente se preocupar e se cuidar no sentido de saber envelhecer bem, né? Porque quando você tem 70, se você for chegar aos 90, por exemplo, são mais 20 anos ainda, Nossa, né? dá para Imagina fazer 20 tanta anos de coisa. dores, né? De dores na articulação, de dor no joelho, de dor. Então é importante a gente ter essa fisicamente e mentalmente também, emocionalmente, né? Para que as pessoas tenham prazer de ficar ao nosso lado, né? Que é tão É a gostoso. tríade, né? É a tríade, né, Cintia? É corpo, mente e espírito, né? A gente Exatamente, não é nenhum, exatamente. não é nenhum mais e nenhum menos, né? São esses É o três. equilíbrio, Esses três, né? Claro, o equilíbrio ele também é irreal muitas vezes, né? É um pouco difícil, mas você tem que procurar, porque a nossa vida ela não, né? Sim, Ela sim, né? Sim. Não, o ó, equilíbrio que eu quero dizer é que são os três, né? né? Assim, a gente não pode Isso. priorizar só o físico ou só o, né? Tem que E esquecer do tudo, porque outro, né? exatamente, Isso. é. Então tem momentos na tua vida que você pode estar um pouco mais focada no Sim, físico, mas sem esquecer do mental e do é, espiritual, né? Tem momentos que você está vivendo ali mais sobre a espiritualidade, né? Se alimentando, né? Mais dessa parte espiritual, mas não pode esquecer do corpo, né? E assim vai. Então, um sem o outro, né? Não não funciona. Tem que ter funciona. né? Os três, né? E o que eu acho legal, assim, de tudo isso, né, que a gente está falando, é que a gente tem essa ciência, né, essa consciência de que tem muitas coisas na nossa vida que só vem com o tempo, né? Ah, Que é só o tempo, né, para nos mostrar, é só o tempo, essa certeza, né, de que tudo tá certo, né, de levar as coisas com leveza, de não levar as coisas assim tão a ferro e fogo, né? Uhum. Não se ofender por pouca coisa, né? A gente vê que é só com experiência, né? É só com o amadurecimento, né? Ou a gente pode chamar de amadurecimento da alma, né? E é só vivendo, né? Então não adianta, tem coisas enquanto você é jovem que você não viveu o suficiente para ter aquela certeza, aquela é. plenitude, aquela, né? Então a gente perde, né, por um lado a força física, a vitalidade, a energia, mas a gente ganha, né, muitas outras coisas. E a vida é isso, né? É um eterno ganhar e perder, né? Dar e receber. Então eu acho que é importante a gente ter essa consciência que vocês estão falando, né, de como a gente está vivendo, o que a gente está plantando hoje, que a gente vai colher lá, né, no futuro, lá na nossa velhice, né? E ser essa pessoa leve, né, suave, né, gostosa de conviver, né, de ter ao redor, não viver com esse pesar, né, e não se arrepender, né, das coisas que deixou de fazer, né, porque no final das contas eu acho que é isso que faz aí a gente ter uma, né, a gente estava falando de vida, né, no sentido da vida, né, e, né, o acabar, né, com essa vida, né, o chegar ao fim dessa vida, eu acho que tem todo esse caminho, né, e você chegando lá no fim, você vai estar tranquilo, né? Você vai partir em paz, né? Como a gente É, fala, né?
de maneira mais, é bem Mais isso, de suave, né? mais Ah, suave, de maneira natural mesmo, né, sem porque esse pesar, né. exatamente, porque eu acho que quando a gente tem essa percepção toda no decorrer da vida, vivendo-a realmente, deixa de ser uma coisa que nos cause medo, né? Quando vem Isso, quando vai A chegando perto, plenitude, né? Vem uma porque você plenitude. exatamente, porque você realmente fez aquilo, talvez não tenha feito tudo o que você quisesse, o que você imaginasse, mas fez aquilo que conseguiu, né, quer dizer, viveu o máximo enquanto pôde. Então, porque geralmente as pessoas que temem tanto, ou que se arrependem muito, é muito difícil a aceitação, né, que a vida está chegando ao né. fim, está com Uhum. muita idade, parece que quer recuperar uma coisa que se perdeu, Eu né, perdi. então, exatamente, então, eu acho que um dos motivos que a gente faz esse canal é principalmente isso, né? Tentar dar essa consciência para as pessoas terem essa percepção, né? De viver o hoje, viver plenamente o que dá para viver, né? Às vezes é assim, né? Você levantar, fazer sua comida, trabalhar, mas faça plenamente, né? Esteja presente, agradeça, porque é isso que vai fazer você ficar bem por dentro, né? E daí você consegue passar isso para os outros e fica uma pessoa agradável, né? Começa a agradecer ao invés de reclamar de tudo que Isso. acontece, né? Nossa, essa é uma característica bem marcante, né, de algumas As pessoas, né, pessoas de virar mais velhas rabugento, né, rabugentas. reclamona, ela, né, de murmurar, né, demais, né. É bem Eu isso. também penso assim, sabe, gente? Quem tem medo de envelhecer é porque olha para a vida, para as pessoas como referência mais velha, como algo muito ruim, nesse olhar ruim, né? E olhando o físico em si, Exato, né? né? Tá olhando o quanto é feio o físico e se degradando e envelhecendo. Mas o físico ele vai envelhecer. E hoje a gente tem um monte de coisa que a gente pode usufruir, né, da medicina, da estética, né, para fazer com que esse caminho fique mais leve fisicamente. Mas se eu estou aqui mais nova e eu olho para pessoas que me inspiram lá na velhice, será que isso não pode mudar? Né? Esse olhar, esse sentido do envelhecer lá na frente, será que ele não pode se transformar um pouco? Pegar inspirações, porque É. nós temos muitas inspirações. Às vezes a pessoa não tem na família dela, próxima, mas nós temos grandes nomes, né? É só você sair pesquisando, pode ser um artista, pode ser pessoas que te inspiram a ser pessoas inteligentes, a ser pessoas honrosas, respeitosas, a serem pessoas que realmente valorizam a relação, né? Outra pessoa, não só o dinheiro, que conquistaram coisas boas, mas que também fizeram muitas coisas boas com esse dinheiro, né? Ajudou muito outras pessoas, ajudou a humanidade de mais diversas maneiras. Então, tudo depende do foco que você está pondo nesse propósito de envelhecer, né? Porque hoje em dia a gente fala muito, né, da saúde mental. Antes da saúde mental, nós falamos muito da saúde emocional, que veio aquela época da inteligência emocional, que as pessoas não falavam nada, que não sabiam, e a gente foi avançando nisso. E hoje, depois da pandemia, nós estamos falando muito da saúde mental. Mas todas elas são importantes. O corpo físico é importante, a sua saúde emocional é importante, a sua saúde mental é importante e a sua saúde espiritual, porque é onde vai estar a sua sabedoria, né? Da onde eu venho, para onde eu vou? Nós falamos em um dos vídeos passados sobre isso, né? Nesse sentido, nesse propósito, esse universo que é imenso, que a gente não consegue respostas assim concretas, mas que nutrem algum lugar, né? O que é Deus, né? O que é energia? Será que existe vida em outros planetas? Será que não existe? Tudo isso são coisas muito grandiosas e que de alguma forma nutre esse nosso espiritual. Conhecer sobre a espiritualidade faz parte também desses quesitos importantes para você envelhecer com saúde, né? Porque quando você chegar lá na frente e você finalmente chegar na sua aposentadoria, na sua estabilidade financeira, conseguiu a sua casa, o seu carro, seus filhos estão lá criados, formados, né? Você tem o dinheiro na sua conta que você entra lá, você pode fazer alguma coisa muito legal por você mesmo, ou como a Cíntia trouxe, pela sociedade. Eu conheci muitas pessoas que fizeram faculdade da terceira idade. É. Aqui em São Paulo, na Vila Mariana, tem. Eu conheci, tive oportunidade. Sensacional, a alegria, a vontade de viver, a amizade que faziam, como elas vibravam em conhecimento e em se relacionar, né? Então, o quanto isso fazia elas se sentirem vivas, mesmo tendo 65, 70 anos. Eu tenho as minhas tias mais velhas, tá? Elas adoram dançar. A dança
dá esse combustível de vida, de alegria, nutre elas com essas outras questões. Então, né, o que nutre você para chegar lá na sua terceira idade, né, e se manter feliz, se manter alegre, se manter ativo, né? Quais são os seus sonhos, aquilo que você ainda deseja fazer e que talvez no percurso das obrigações da vida você não tenha conseguido fazer, mas que nessa terceira fase você tem tempo para fazer? Às vezes é tocar um instrumento, como a Cintia falou, uma língua. Ah, eu estou velha para isso. Não, a velhice está na tua cabeça. Se você quiser e praticar o seu cérebro e a sua vontade, você vai aprender. Talvez um pouquinho mais dificuldade do que alguém mais jovem, mas aquilo que você vai estar aprendendo vai estar te estimulando, né? Vai estar dando esse combustível de vida, esse combustível de prazer, de eu estou sendo útil para mim, né? E também estou produzindo para quem está do lado também. Isso torna a vida sensacional, isso Mais torna leve, envelhecer. né? Mas quando eu penso que eu tenho 20 anos, pelo menos, trabalhando nisso que eu gosto, gente, eu fico tão feliz. E outra coisa também que a gente não pode esquecer de falar sobre é que quando a gente tá bem com a gente mesmo, a gente acaba não atrapalhando os outros no sentido de pedir a presença, de pedir a companhia, né? Porque a gente consegue se preencher da gente mesmo fazendo aquilo que gosta, né? Porque a gente vê muito idoso hoje em dia reclamando, né? Que a família não vai, que a família não visita. Primeiro porque geralmente são pessoas muito reclamonas, né? Que acaba, ao invés de atrair, acaba espantando. E também a pessoa fica sem sentido, assim, né? Ela fica sem esse preenchimento. Então, procurar alguma coisa que goste. Né, fazer, mesmo que seja em casa, assim, ainda não, né, você não consegue andar, você não consegue se movimentar muito, mas hoje em dia, com tanta coisa online, né, que a gente consegue fazer, um curso, uma conversação, qualquer coisa, né, para a pessoa se preencher, para se ocupar realmente, né, porque o ser humano foi feito para se movimentar, né, então, em todos os sentidos, mental, físico, emocional, então, quando para que é o problema, né, por isso que vem tantas doenças. Aquela frase, Você né, pede aí, né? Aquela frase assim, pede e obterás, né? Se eu peço para não fazer nada, eu vou Sim, definhar. né? Se eu peço algo que eu quero, eu posso não conhecer, mas eu quero produzir, eu quero trazer vida. Vai cair na sua mão. As coisas chegam até você quando você está aberta para fazer. Né? Eu conheci também, lembrei agora que eu conheci uma senhora também, que ela se reunia com várias senhoras para fazer tricô, enxoval, para doar para hospitais, lugares que, né, casas transitórias de mães que engravidavam. Então, sempre teve uma outra que ela fazia bolsa, vários retalhos. Faziam bolsas, bonequinhas de pano e mandavam para a África. Então, eram iniciativas delas. Então, elas se reuniam na casa de uma, a que era mais ativa ia lá, buscava as coisas, achou parceria, e alguém que mandava para a África, sabe? Então, nesse sentido, de quando você quer, o universo vai te mandar realmente alguma coisa que você vai se sentir mais preenchido. É aquela frase que a gente tanto ouve, né? Quem quer faz, quem não quer arruma uma desculpa, né? Porque é muito fácil arrumar desculpa para não fazer, né? Então, mas quando a gente quer, realmente a gente dá um jeito, né? Às vezes é difícil, mas a gente consegue. Então, é só querer realmente perceber como faz mal isso para a gente mesmo, né? Então, procurar alguma coisa que nos agrade, ou então leia aqueles livros que a pessoa nunca teve tempo, né? A leitura é uma coisa tão gostosa, você consegue viajar dentro de casa lendo, por exemplo, né? Não precisa ser nada grandioso, nada, né? Mas preencha-se de alguma maneira. Eu acho que é o mais importante, né? Para a cabeça, principalmente, porque o cérebro precisa desse movimento, desse estímulo, né? Sim. O segredo acho que é cada um fazer o seu melhor, né? Exato. Não é o perfeito, né? Não é o Sim, perfeito, mas é o melhor que cada um pode fazer. Exatamente. É o que dá, né? Que nem a Xia estava falando no exemplo dessas duas senhorinhas, né? Então, você fazendo o seu melhor, a satisfação, né, vem, Respeitando né? a sua condição, né? Que às vezes a pessoa, por exemplo, tem dificuldade para andar, tudo isso a gente tem que respeitar e aceitar, mas As fazer naquilo que limitações, né? pode, exatamente, São naturais. fazer de acordo com o que pode, porque aí até esse tipo de limitações fica mais fácil de aceitar, né? Porque a pessoa produz de alguma forma alguma coisa, né? Que daí você não briga com a vida, né? Você só... Acho que é isso, né, meninas? Fizemos o nosso vídeo aí bem gostoso, bem leve, para você assistir, reassistir, né? Encaminhar para alguém aí que acha que vai aproveitar esse conteúdo. E a gente pede também para você se inscrever no canal se ainda não é inscrito, e ativa o sininho para você receber os nossos vídeos que são semanalmente, de diversos assuntos, né? Então a gente agradece muito
você fazer isso e por você estar até aqui. Muito obrigada, meninas. Até a próxima. Obrigada a Obrigada, vocês, tchau, até a tchau, até a próxima. Tchau, próxima. tchau. Lê, quanto tempo deu de gravação? Eu não olhei, mas deu mais meia hora. A gente é rapidinho, é isso É, mesmo? então, viu?